Olá, você sabe quais são os efeitos de uma decisão no âmbito do controle difuso de constitucionalidade? Sou o professor Eden Napoli e esse é o nosso projeto SP88, trazendo 88 dicas até o dia da prova objetiva de delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Bom, você já viu comigo que são diversas as nomenclaturas para se referir tanto ao controle difuso de um lado quanto ao controle concentrado do outro. O difuso muitas vezes é chamado de concreto, incidental, podendo aparecer em latim incidenter tantum ou via de exceção, Do outro lado, o controle concentrado, abstrato, também chamado de principal, principaliter tantum ou via de ação, pois existem ações próprias para aquele controle. Quando olho para o controle difuso, a pergunta que se faz nesta dica é: quais são os efeitos de uma decisão em controle difuso? Você para e pensa, se ordinariamente ele é um controle concreto, os efeitos são inter partes ou erga omnes, inter partes, vale dizer, restritos às partes do caso concreto. Bacana. E quanto à eficácia temporal? É um controle ex nunc, prospectivo, ou é ex tunc, retroativo? E aqui você tem que ele é um controle cujos efeitos de sua decisão, controle difuso, são ex tunc, como regra, retroativos. Eu diria mais, eu diria que seja no controle difuso, você pode até anotar isso em forma de observação, seja no controle difuso, seja no controle concentrado, como regra, decisão definitiva de mérito tem eficácia retroativa. Então a sílaba ré da expressão regra vai fazer com que você se lembre que na decisão de mérito os efeitos serão ré, sílaba ré também de retroativo, ou seja, o RE de regra vai atrair o RE de retroativo, seja no difuso, seja no concentrado, decisão definitiva de mérito. Portanto, se eu estou aqui no controle difuso e concreto, como regra, esse vai ser um efeito retroativo, portanto, ex tunc, para trás, ex tunc. Bacana? Então eu tenho que os efeitos são interpartes, ex tunc, retroativo, e não vinculante, porque a gente sabe que o efeito vinculante é o efeito do controle concentrado de constitucionalidade. E aqui a gente está no controle difuso. Agora, se esse é o efeito regra, excepcionalmente nós podemos ter situações em que os efeitos vão mudar. Ou seja, o que é interpartes, no caso concreto, eventualmente pode virar erga omnes. Lembra do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal? Artigo 52, caput, compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 10, suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se o Supremo decide algo com eficácia interpartes, ele pode remeter essa decisão para o Senado e, a partir da suspensão da execução da norma, através de uma resolução senatorial, pela letra da Constituição é assim que está escrito, aí, a partir da suspensão, aquele efeito seria erga omnes. Ocorre que nós temos observado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal uma tendência que já vem se concretizando. Ou seja, aquilo que lá nos Estados Unidos de há muito já se falava, à luz do princípio do stare decisis, que decisões em controle concreto já deveriam irradiar eficácia para todos em caráter erga omnes, nós já passamos a observar agora no Brasil. Então, se de um lado a gente tinha aquela ideia de que como regra era retroativo, porque durante muitos anos assim foi colocado, hoje a gente já pode dizer que é possível extrair da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal julgados no sentido de reconhecer que mesmo decisões em controle concreto já vão irradiar eficácia erga omnes. E que o artigo 52, inciso 10, teria passado por uma mutação constitucional, é dizer, uma mudança do alcance interpretativo sem a necessária mudança do seu texto literal. Essa noção de mutação constitucional. E aí, a partir dessa ideia, a função do Senado seria dar mera publicidade ao quanto decidido pelo Supremo. Ou seja, se o Supremo decidisse conferir ali já eficácia erga omnes, ainda que em um caso concreto, em um controle concreto, a função do Senado Federal, através da resolução senatorial, seria dar publicidade a essa decisão. Tudo isso dentro do contexto daquelas infindáveis discussões sobre a teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão, a abstrativização ou objetivação do controle difuso de constitucionalidade. Bacana? Então, essa é a lógica do alcance interpartes erga omnes, com aqui a posição firmada na jurisprudência mais recente do Supremo, que sai um pouco, afasta um pouco a nossa compreensão constitucional daquela regra de que a eficácia seria interpartes. Eu disse que é interpartes como regra, sim, mas excepcionalmente poderá ser erga omnes. Ocorre que a gente vem percebendo decisões que no dia a dia, mesmo versando no caso concreto,
sobre casos concretos, elas já podem ter um alcance erga omnes a partir da mutação do 52 inciso 10. Do outro lado, a eficácia regra, que trouxe o retroativo, também pode ser modulada. Afinal de contas, na eficácia temporal, eu posso trazer aqui o leading case, o primeiro paradigma, o primeiro julgamento que serviu de parâmetro para essa modulação, que foi o recurso extraordinário 197.917, que versou sobre a redução do número de vereadores do município de Mira Estrela. Exatamente. Na ocasião, o ministro Gilmar falou, olha, eu decido pela inconstitucionalidade, mas com efeitos para o futuro. Com efeitos prospectivos, então não foram retroativos. Então você viu que da mesma forma que o inter partes hoje já tem cara de erga omnes, o ex tunc retroativo também hoje já pode apresentar feições de prospectivo. De há muito, na verdade, né? Porque esse julgado já é um julgado que não é recente. Bacana? E, por fim, não vinculante, porque, ordinariamente, as decisões em controle concentrado é que trazem essa característica de serem vinculantes. Bacana? Portanto, esses são os efeitos do controle difuso, historicamente interpartes, atual e modernamente. A gente vem observando essa vertente erga omnes das decisões do Supremo Tribunal Federal, a partir de uma releitura e mutação do 52, inciso 10. Do outro lado, eficácia ex tunc retroativa como regra, mas que excepcionalmente pode ser prospectiva, como no recurso extraordinário da redução do número de vereadores de Mira Estrela e, por fim, não vinculante. Bacana? Então, vamos juntos, bons estudos e até a próxima dica. Um abraço!